Oi, gente, eu sou a Carla, eu sou a apresentadora de vocês e hoje a gente está aqui com um convidado super especial que é o Anderson Freitas. Ele é ex-professor do curso de música, mas ele trabalha com muitas coisas relacionadas a isso e é relacionado também à tecnologia. Ele vai se apresentar para vocês. Boa tarde, gente, tudo bem? Né? Como já fizeram minha propaganda aí, sou Anderson Freitas, né? Tive a honra de ser aluno do curso de música da UFC de Sobral, fui professor também no curso, né? E hoje estou aí, né, em outros contextos, em outros cenários, mas, né, envolvido com a música também e com a tecnologia, né, que sempre fez parte aí da minha vida. Bom, e como o nome do episódio já diz, hoje no nosso quarto episódio do programa Trocando Ideias, a gente vai dialogar com o professor Anderson, a gente vai conversar sobre tecnologia digital e música, como é esse processo de gravar em casa, como o Anderson desenvolve isso, ele vai explicar os melhores equipamentos e dar dicas para vocês que querem iniciar seus projetos e como que é essa experiência, que é super interessante, né? E lembrando que o programa se refere a tecnologias digitais e uso de ferramentas de comunicação pela internet, porque vocês sabem que existem diversas tecnologias desde que o mundo é mundo, né? Então, a gente vai falar especificamente dessas tecnologias digitais. Então, Anderson, fale para a gente como foi que você iniciou esse trabalho de gravação. Na realidade, esse interesse, né, por estudar gravação de áudio, né, ele veio meio que diluído, né, no meu envolvimento com tecnologia musical, né. Em 2008, eu tinha ganhado um dispositivo de áudio, né, de presente, e assim, aquilo me instigou a pesquisar um pouco sobre esse universo, né. Apesar de eu já trabalhar com música naquela época, né, eu não tinha nenhuma experiência com gravação, com dispositivos de áudio, né, com nada relacionado a isso. Então, na época, né, ainda existia Orkut, né, então eu participava de algumas comunidades, participava bastante de fórum naquela época que falava sobre tecnologia musical. E desde lá, né, há 12 anos eu venho estudando isso. Né? Atualmente estou fazendo mestrado na área de computação musical, né? Pesquiso sobre essas coisas, não especificamente sobre gravação, mas coisas afins, né, do universo da tecnologia musical. E é isso, o trabalho de gravação ele veio diluído, né, durante esses 12 anos, dentro dos meus estudos aí de tecnologia musical. E é uma coisa assim que eu utilizo bastante no meu dia a dia enquanto profissional da área da música, né? Seja produzindo em casa, seja levando produções para o palco, né? Seja publicando também compartilhando também essas produções. Então, gravação, né? Tá sempre ali fazendo parte dos meus trabalhos com a música. Que legal, interessante. Esse programa especificamente vai servir bastante, né, para gente, para os músicos que escutam, para poder investir, né, nessa coisa, né, da tecnologia e na música. E como é que o uso da tecnologia digitais pode favorecer o trabalho do músico, Anderson? Na realidade, se a gente pensar num cenário assim de 20 anos atrás, né, ali no início dos anos 2000, nunca foi muito fácil assim você, enquanto músico, compartilhar seu trabalho, né, vender o seu trabalho. Eu só estou falando de 2000 para cá, né? De 2000 para trás ali, né? Então você tem ali uma dificuldade ainda maior. Então, você não tinha muito acesso a dispositivos de gravação. Né? Se você quisesse gravar um material, você tinha que ir a um estúdio, né? Uma gravadora, né? Você teria que desembolsar uma grana bastante razoável, bastante significativa para poder conseguir gravar seu material, né? E depois disso, você tinha o quê? Você tinha uma mídia física, né? Você tinha um cassete, você tinha um CD, né? Que isso você tinha que bolar uma estratégia ainda para poder tirar esse material, essa mídia física, né? Você entrar, por exemplo, com o seu disco numa loja de discos ou num player desses de marketplace, como por exemplo, sei lá,
um Americanas da vida, para você colocar o seu CD para vender lá, nunca foi fácil, né? Então, a gente pode até generalizar que conseguia-se mostrar sua, compartilhar sua música quem realmente tinha dinheiro, né? Bastante dinheiro e e contatos, né? Com essa galera que estava no meio musical, né? No mainstream da coisa. Então, esse cenário ele me mudou bastante, né? Então, hoje, quando a gente fala de produção musical, né? E também de consumo de música, o cenário é muito diferente de 20 anos atrás, né? Hoje, por exemplo, a música ela chega no nosso celular, né? Em questão de segundos, né? A gente tem acesso a catálogos imensos de diversos artistas de diversos lugares do mundo através das plataformas de streaming. A gente consegue assistir videoclipes de uma banda de indie rock lá da Alemanha, por exemplo. Os caras postam um vídeo hoje de manhã, né, em menos de 24 horas já está em todos os blogs de música, nas redes sociais, a gente consegue assistir isso daqui da casa da gente, aqui no interior do Ceará. Então, a tecnologia ela trouxe muitas possibilidades de compartilhamento de música, né, de fazer com que o seu trabalho ele seja notado, né, independente das barreiras, coisa que você não tinha, né, há 20 anos atrás, por exemplo. Mesmo que você conseguisse gravar o seu material, o seu CD, você ainda precisava de um contato físico com as pessoas para que elas pegassem o seu e levassem para cá e tivessem a vontade de colocar aquilo no mini system para tocar, né? Hoje não, hoje a gente consome música às vezes por impulso, né? A gente está aqui passeando aqui no feed de notícias aqui do YouTube ou do Spotify, né? E a gente vê às vezes que chama a atenção, né? Inclusive tem trabalhos escritos sobre isso, né? Muitas vezes a gente leva a consumir música pela imagem, pelo encarte da capa, pelo thumbnail lá do vídeo do YouTube, né? Então, às vezes a gente consome música por impulso. E isso é muito legal, né? Fora todas as possibilidades de gerenciamento de redes sociais, né? Há 20 anos você não tinha Facebook, Instagram, para poder fazer post patrocinado, para poder fazer uma lista de transmissão, para você fazer um monte de coisa, né? Isso eu estou falando só da parte de compartilhamento e consumo de música, né? Se a gente falar da parte de produção musical, por exemplo, é inegável que as ferramentas elas têm ficado muito mais acessíveis, né? A gente costuma dizer que os chineses eles tudo, né? E nem sempre é uma qualidade. Hoje a gente tem muitos microfones, dispositivos de gravação, né, que a gente tem reproduções chinesas que são muito bons, né, inclusive, né, e são ótimos para quem deseja montar um home studio, para quem deseja começar a estudar gravação, né, com certeza. Então, a tecnologia, as digitais, né, elas favorecem muito o trabalho de música, do músico nesse sentido, né, tanto na esfera da produção musical, porque os dispositivos ficam, né, quanto também da parte de consumo de música, porque hoje você consegue compartilhar a sua música, né, você consegue tornar-se ouvido, né, para o mundo, muitas vezes de graça, né? Você postar um vídeo no YouTube, você postar sua música nas plataformas de streaming, isso não custa nada, né? Pelo contrário, você, com a estratégia correta, você consegue até monetizar, ganhar dinheiro com isso, né? Então, sem dúvida, né, essas ferramentas digitais, graças à facilidade que hoje, né, de ter-se internet, né, em casa, no celular e tal, graças a essa popularização da internet, isso aí se tornou cenário muito favorável que você possa produzir e compartilhar sua música com mais facilidade.
Essa situação, né, que a gente está vivendo nesse momento evidencia muito, né, isso que você falou, porque é, constantemente é live no Instagram, live no Facebook. Verdade. Só nesse momento é que eu realmente parei assim, não, o que seria, né, dos músicos desse momento, principalmente desses famosos, né, que eles ganham muito dinheiro fazendo isso, como era que estaria sendo a situação de ter essas plataformas, né, e gratuitas hoje em dia que existem. Muito legal, você falou. Pode falar. E assim, se você observar, por exemplo, se você abrir o aplicativo do Instagram a partir das 19 horas, que você olha ali bem no topo do aplicativo, onde mostra os stories, né? Se você olhar, geralmente os 10 primeiros stories são de. Se você pegar, por exemplo, o aplicativo de quarta-feira para frente, né? E abrir à noite, a partir das 19 da noite, você vai ter uma quantidade enorme de lives acontecendo naquele momento. E é um cenário que você não via há 3 meses atrás, né? Antes da pandemia se configurar como configurou, né? Do isolamento. Então, de fato, assim, a quantidade de pessoas que tem, de certa forma, feito, né, está fazendo uso, né, dessas ferramentas, redes sociais e gravação de vídeo, né, e tudo mais, fazendo as suas lives, poxa, é um negócio surpreendente, né? E o mais interessante é saber que músicos que antes não tinham intimidade nenhuma com tecnologia, hoje, né, eles estão correndo atrás de informação, querendo aprender como é que faz uma live, né, querendo saber como é que faz um post patrocinado para conseguir mais seguidores, querendo saber como é que mexe no programa tal para deixar o áudio do violão dele melhor, né, querendo saber que microfone ele pode comprar para poder utilizar numa gravação. Então, isso, de fato, tirou todo mundo, sabe? A palavra certa não seria essa, mas do comodismo, assim, do comodismo antitecnológico, vou chamar assim, né? Porque a tecnologia ela está ali do nosso lado há décadas, né? E recursos simples como esses, de live, por exemplo, recursos de gravação de vídeo, de podcast, como que vocês estão fazendo aqui, isso existe há mais de 20 anos, entendeu? E por que a gente foi usar só agora? Né? Por que a gente foi acordar para isso só agora? Né? Precisou-se, de fato, um caos, né, no mundo todo, assim, para as pessoas mudarem de postura, né, para as pessoas entenderem que existem muitas ferramentas que estavam ali e eram subutilizadas, né? De fato, internet é uma delas. Com certeza é um diferencial, né, para qualquer pessoa. É um diferencial a gente saber utilizar essa tecnologia a nosso favor, né? E só favorece realmente. E também nesse momento é evidenciado também a questão dos professores, né, que eles estão se renovando, tentando buscar formas de dar aula online, né? E você pode falar um pouco para nós sobre esse aspecto educacional, né, para professor de música, principalmente? Sim, sim. Eu acho que todo mundo, né? Todos os profissionais em geral, todas as pessoas, né, independente de estarem atreladas a uma atividade de trabalho ou não, mas todo mundo teve que se reinventar, né? Todo mundo teve que aprender uma coisa nova, todo mundo teve que deixar um costume antigo, né? Todo mundo teve que mudar um pouco, né, sua, a sua forma de enxergar o mundo e interagir com as coisas. E como professor não foi diferente, né? Se por um lado muitos serviços pararam, né, muita coisa parou de funcionar, ou funciona pela metade, né, enfim, a educação foi um negócio que não parou de funcionar, né? Quando eu falo educação, eu falo no sentido específico do ensino, né, das instituições de ensino. Elas não pararam de funcionar, né? Então, no caso da instituição de nível superior, né, no caso da UFC, por exemplo, né,
todo o corpo de professores eles tiveram que criar estratégias para fazer com que as aulas continuassem, né? E até que ponto, né, tudo isso favorece ou desfavorece, ou melhora ou piora, enfim, isso são discussões, né, que o corpo todo ele vai avaliar, né, depois de um tempo de utilização das ferramentas digitais. Mas é importante a gente saber o seguinte, né, hoje a única forma que a gente tem de interagir com mais de forma mais dinâmica é a internet, entendeu? Não tem outra ferramenta, sabe? Não tem outro canal, aliás, né? É a internet. Então, ultimamente é a única coisa que a gente anda utilizando para poder interagir com o resto do mundo, sabe? Para poder conversar com as pessoas, para poder fazer um pedido de comida, delivery, né? Para poder se livrar do ócio, né? Assistindo lives, né? Para poder interagir com o mundo, a gente está utilizando a internet, sabe? Então, a, a educação, né? As instituições de ensino, elas não estão a par disso, né? Então, de fato, hoje a gente utiliza bastante o recurso da videoconferência, né? É um negócio que a gente tem utilizado para poder se enxergar, né? Como pessoa, né? Não só o foco na fala, mas também na imagem, né? E tal. Recursos de vídeo também a gente tem utilizado bastante, né? As lives também como recurso de imagem, mas elas têm um outro propósito. Enfim, tem muitos recursos que a gente pode utilizar, né, para poder dar aulas de música, né? Eu, por exemplo, né, falando especificamente de mim, eu tenho alguns alunos particulares, né, de teclado e violão, né? Então, como é que é a dinâmica de aulas, né? Eu monto aqui no meu espaço, né, o teclado, certo? Eu tenho uns equipamentos de gravação em casa, então eu plugo meu teclado, plugo um microfone, né, tudo isso no computador. Dou aulas às vezes pelo Meet, às vezes pelo Hangouts, né, às vezes pelo Jitsi, que é outra plataforma também de videoconferência. Né. Então, o aluno do outro lado, ele consegue me ver, ele consegue ver o teclado, consegue me escutar com clareza, né? Dependendo do equipamento que ele tenha lá, se ele posicionar a câmera dele num ângulo bacana, eu consigo ver ele muito bem e escutar ele muito bem. Então, esse lance da telepresença, né? Esse seria o termo correto, é a única coisa que a gente tem agora, tá? Para poder interagir com as pessoas de forma mais dinâmica. Então, se é a única coisa que a gente tem que explorar isso ao máximo, sabe? Explorar isso sem igual, entendeu? Até porque a gente não tem nenhuma perspectiva sólida, né, de quando realmente as coisas vão voltar a funcionar, entre aspas, de maneira presencial, né? Então, a gente tem que se agarrar a isso, assim, de um jeito, né, como se não tivesse outra saída, sabe? Eu entendo muitas vezes que pode ser um pouco chato, às vezes, você ficar assistindo uma aula, né, via videoconferência, ou ter que assistir um vídeo muito longo do professor falando e tal. Mas toda vez que a gente pensar nisso, né, nesse tédio, às vezes, de consumir esse tipo de informação desse jeito, a gente tem que lembrar que a gente não tem outra saída, sabe? E se o professor está utilizando aquele método, aquele sistema, né, primeiro, é o método fácil que ele encontrou e mais rápido que ele encontrou de transmitir a mensagem que ele quer passar, né? E segundo, é bem provável que talvez seja o único método ou recurso que ele saiba utilizar com destreza, sabe? Então, é até muitas vezes uma questão de respeito, né, para com o professor, que o aluno ele faça uso dessa ferramenta, consuma esse conteúdo, né, de fato produzido, porque demandou-se um tempo, demandou-se um estudo, né, para se fazer aquilo, para se bolar aquilo, né.
se foi feito com tanto capricho ou com pouco capricho, mas dedicou-se tempo para fazer aquilo, né? Então é importante essa consciência, né? Principalmente por parte do aluno e também do professor, de fazer um material realmente que o aluno tenha prazer em consumir, né? Mas, voltando ao aspecto educacional, quando eu falo da telepresença, é um dos recursos, né, obviamente, mas a gente está falando de pessoas que têm acesso a um professor, né? Nem todo mundo tem acesso a um professor. Então, o estudo é totalmente autodidata, né? E para isso a internet, para isso os dispositivos móveis têm centenas de possibilidades que você pode utilizar para aprender alguma coisa. Né? Quando a gente fala de aprender música, se você colocar no YouTube uma pesquisa rápida, né, vídeo aula de cavaquinho, né, vai aparecer lá milhares de vídeos, né, com dicas de como tocar cavaquinho, como fazer acordes no cavaquinho. Né? Se você for para os dispositivos móveis, você vai ter vários aplicativos, estilo Guitar Hero, por exemplo, que você tem uma música rolando na tela e você tem que tocar as notas, né, no seu instrumento, sincronia com o aplicativo. Simple Piano, né, que é um aplicativo nesse estilo, que você aprende a tocar piano e ler partitura através de músicas já gravadas. Muito bom esse aplicativo, Simple Piano. Tem o Musician também, que é no mesmo sistema, só que para quem toca instrumento de corda, né? Recentemente, né, o professor Rian, do curso de música, ele lançou um aplicativo, né, em parceria com outros colegas. Um aplicativo Meu Solfejo, né, se eu não me engano, acho que é Meu Solfejo. E assim, o que é que o Meu Solfejo é? Eu baixei o Meu Solfejo aqui para o meu celular. O Meu Solfejo é um registro grave, um registro agudo e um piano dentro do seu bolso, né? Então você leva para onde você quiser 2 coralistas e um piano no bolso, né? Se a gente pensar nisso há 20 anos atrás, né, para ir para trás disso também, era uma coisa inimaginável, né? Hoje você consegue levar diversos instrumentos dentro do seu bolso, dentro do seu celular, né? Acessível ali a qualquer momento, seja para uma performance rápida, seja para um tira-dúvida, seja para o estudo, né? Então, assim, ferramenta tem muita, né? Ferramenta tem demais. E se tratando de educação musical, né? Para quem não tem acesso a um professor, as possibilidades são muito grandes, viu? Realmente isso é verdade. Mas também a gente tem que lembrar, né, que tem pessoas que não têm acesso. Eu sei que a internet, hoje em dia, a gente deve pensar, né, que todo mundo tem acesso, mas às vezes não acontece. Né? É o que eu percebi também nesse tempo, né, de pandemia, tendo aulas remotas, muitos meus colegas não estão tendo acesso. Esse lance do acesso, né, realmente é um ponto preocupante, porque até então a gente tem falado bastante de desenvolvimento, de ferramentas legais e tal, e a gente tem realmente que lembrar que tem gente que, enquanto nós estamos geográfico, em que a internet não chega lá, ou se chega, não é uma internet com boa velocidade, né, obviamente. Mas assim, ó, isso me faz lembrar também quando eu comecei a estudar teclado no início de 2000, foi. No ano 2000, eu comecei a estudar teclado. Em 2004, violão, né? Não tínhamos computador, não tínhamos... eu morava no interior, assim, bem longe da cidade, inclusive, né? E o único acesso, a única ferramenta que eu tinha, né, eram revistas, né, eram apostilas e tal. No meu primeiro curso de teclado não tinha nada, era só as anotações que o professor passava no quadro e a gente copiava, né, e estudava a partir dali. Em 2004, quando eu fiz o curso de violão, era um negócio mais sistematizadozinho, mais organizado, né? Professor Baltar, acho que quem for escutar esse podcast, assim, o professor Baltar é um cara bem conhecido, ele mora em Cruz, né, aqui pertinho da gente. O professor Baltar, se eu não me engano, ele
fez o mestrado na UFC, né? Na área de educação musical. Então, é um cara que tem bastante experiência, né, é um cara bem rodado, né, nesse universo, certo? E eu me lembro das apostilas dele, né? E por muito tempo foi o único material que eu tive, assim, de estudo. Pouco tempo depois eu tive acesso a umas revistinhas de cifras, né, e tal. Me lembro que a primeira que eu comprei foi da banda Calypso, que eu era muito fã da banda Calypso. Acho que ali era por volta de 2004, 2005, mais ou menos. Sei todos os solos do Chibinha, né? Toco tudo aquilo ali no violão na época, porque eu tinha acesso a esse material. Então, assim, hoje a gente fala num mundo muito online, mas a gente não pode esquecer que existe um mundo enorme também offline, né? E assim, principalmente para quem não mora numa região que o acesso à internet é um pouco complicado, né? Tem que se ancorar nesse mundo offline, sabe? Conseguir livros, conseguir apostilas, né? Ou nem que seja um PDF para ler no celular, né? É muito importante ter esse contato, porque hoje a gente depende muito da internet para muitas coisas, mas a gente não pode esquecer que há poucos anos atrás a gente não dependia de internet para nada disso, né? Então, se a gente mora numa região que tem problema de acesso à internet, tenta conseguir material offline, que com certeza tem bastante, né? Tem bastante material offline. E mesmo que ele esteja online, existe a possibilidade de você baixar, né, e consumir esse material offline. Então, é a melhor saída para quem está nessa situação. Pois é, aquela coisa que a gente tinha dito, né? Que existem as tecnologias digitais hoje, claro, mas toda forma de renovar, de transformar, é uma tecnologia, né? O livro, Pois é. as cifras e tal. E quais as reflexões que a gente precisa ter para investir nesse meio, tanto para com uma produção mais simples ou para coisas mais profissionais? Falando especificamente de produção musical, né, de gravação, é muito importante, né, que antes da gente investir nosso tempo e nosso dinheiro, né, em qualquer coisa que seja relacionada a isso, a gente pense primeiro no que a gente quer gravar, né, por que a gente quer gravar, quem que vai consumir, quem que vai escutar esse material que foi gravado, né? Porque as respostas para essas perguntas, elas vão nortear os nossos próximos passos, tá? Quando a gente fala de gravação, de aquisição de equipamentos, a gente não está falando só de investimento financeiro, né? A gente está falando também de investimento intelectual, de investimento de tempo, porque você vai ter que se dedicar, né, para estudar e dominar essas ferramentas, né? Um grande erro de muitas pessoas que às vezes tem o capital, mas não estudou o suficiente, é achar que se você comprar o melhor microfone do universo, sei lá, de US$ 12.000, né? Você vai colocar aquele microfone no estúdio e vai conseguir captar, fazer gravações com qualidade excelente. Isso é um grande engano, né? É você ter um equipamento bom, mas não saber a melhor forma de utilizá-lo, né? Vai praticamente jogar o seu investimento financeiro no lixo, né? Então, muitas vezes você começar com um equipamento mais barato, porém estudar bastante, né, e testar bastante diversas configurações de uso daquele seu equipamento que você comprou, isso vai te dar assim um salto enorme na qualidade das suas produções musicais, tá? Porque é melhor você ter um equipamento modesto, porém que você saiba trabalhar bem, que você entenda todos os mecanismos, todos os meandros da coisa, do que você ter um equipamento super caro, né, e não saber manusear da forma correta, entendeu? Então, quando a gente fala de refletir antes de fazer esses investimentos, seja intelectuais, financeiros, de tempo e tal, a gente está falando nesse sentido. Para que quando você for estudar um programa de gravação, quando você for estudar uma técnica de gravação, você for estudar
que equipamento, pesquisar que equipamento comprar, né? Você vai fazer isso de forma mais acertada, entendeu? Você vai conseguir obter o melhor custo-benefício, né? Para aquele seu cenário, entendeu? E quais os equipamentos básicos para a gravação? Pronto, essa é uma pergunta que muita gente faz, assim. Logo de início, eu já posso dizer que no YouTube, se você colocar lá como montar um home studio, vai aparecer centenas de vídeos de pessoas falando coisas parecidas com o que eu vou dizer agora para vocês, né? Então, serve já como uma ferramenta de busca, né? Para vocês aí estarem utilizando fora o podcast. Mas, assim, três coisas, né? São imprescindíveis quando você quer fazer uma gravação, né? Primeiro de tudo, né? O dispositivo onde você vai fazer a gravação, né? Guardar essa gravação. Pode ser seu celular, pode ser um computador. Geralmente, no computador, você tem mais ferramentas para trabalhar, você tem você tem mais robustez, né, para trabalhar com o áudio depois de gravado, né? Então, quem tem aí um computador, um notebook em casa, certamente já tem ali metade do trabalho, né, metade do dispositivo já está ali, né? Porque todo o seu workflow, todo o seu trabalho vai ser a partir do notebook, né? A segunda coisa super importante você ter é uma interface de áudio, tá? O que é a interface de áudio? É muito simples. Todo computador, né, até mesmo o celular, tem uma saídazinha de fone, não tem, né? Aquela saídazinha de fone, aquele buraquinho que você conecta o seu fone de ouvido. No notebook, às vezes tem uma saída de fone e ainda tem um outro orifício que é a entrada de microfone, né? Então, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma interface de comunicação entre o computador e o mundo externo, né? Então, tanto você pode enviar áudio do ambiente para dentro do seu computador através de microfone, quanto você pode escutar o som que sai do seu computador através de um fone de ouvido, né? E isso acontece por quê? Porque o computador, ele tem dentro dele uma placa de áudio, né? Essa placa de áudio, ela vai fazer as conexões possíveis, né, entre o ambiente externo e o ambiente interno da máquina, tá? Só que o que acontece, gente? A grande maioria das placas de som, as placas de áudio dos computadores, né, dos notebooks, elas não têm muitos recursos, né, nem muita qualidade para se trabalhar com gravação, né? Então, faz-se necessário você comprar uma placa de som externa, tá? Ou interface de áudio externa. Esses nomes todos querem dizer a mesma coisa, tá? Placa de som externa, interface de áudio externa. E elas vão se ligar ao seu computador através de um USB, né? O mesmo cabo USB que você utiliza, por exemplo, numa impressora, né, na sua casa, você vai conectar essa placa de áudio externa ao seu computador. Então, nessa placa, você vai poder ligar as suas caixas de som, o seu fone de ouvido, plugar seu instrumento, plugar seu microfone, regular os volumes, tudo através dessa placa, tá? Então, é um equipamento imprescindível que você tenha quando você vai pensar em gravar em casa, tá certo? Com relação a valores, gente, as placas de áudio, elas têm valores que variam já vi placas de R$ 80, já vi placas de R$ 28 mil. Né? Então, assim, tem uma grande variedade. Então, é por isso que eu falo, né? Vocês têm que refletir o que você quer fazer antes para depois investir. Então, se você vai, por exemplo, gravar um voz e violão, você precisa de 2 canais apenas. Um para a sua voz e o outro para o som do violão. Então, uma interface de 2 canais, se a gente for procurar, por exemplo, uma réplica da Behringer, por exemplo, a gente encontra ali na faixa de uns R$ 250, R$ 300, uma interface de áudio dessa.
E tem outros bem mais simples, né, que estão abaixo desse valor. Já interfaces com 4, com 6 canais de áudio, né, já são interfaces ali que beiram os R$ 1.000 ou até um pouco mais disso. Então, o investimento financeiro, né, ele vai de encontro à quantidade de canais que você precisa para gravar, né? Lembrando que essa quantidade de canais, ela implica em quê, gente? Implica em você conseguir gravar isso simultaneamente, tá? Eu poderia ter uma placa de um canal só e gravar, por exemplo, primeiro o violão e depois gravava a voz, né? Mas se eu quisesse gravar isso tudo ao mesmo tempo, né? Tocar e cantar ao mesmo tempo, eu precisaria ter uma interface de 2 canais, né? Então, interfaces de áudio, né, tem para todos os gostos e todos os bolsos, viu? Uma busca rápida aí na internet por interface de áudio USB, vocês vão encontrar bastante coisa, né, em várias faixas de preço. Então, só escolher uma que se adeque aí às suas necessidades, tá? Então, interface de áudio, computador. Terceira coisa, super importante, microfone, tá? Microfone, galera, é como se fosse a alma da gravação, sabe? Pense que o microfone é o primeiro estágio de uma gravação, tá? É o microfone que vai, usando aqui um termo sinestésico aqui, né? O microfone é quem vai escutar o universo, é quem vai escutar o seu mundo, tá? Então, todo o processo de gravação, né, passa pelo processo de captação de áudio, e a captação de áudio é feita pelo microfone. Então, a escolha do microfone ela é muito importante, tá? Assim como as interfaces de áudio, tem microfones para todos os gostos e todos os bolsos. Tem microfone de R$ 40, né? E tem microfone de R$ 40.000, né? Então, existe uma infinidade enorme. O que você precisa saber sobre microfones, tá? Que dentro das tipologias de microfone, né? Que se você for pesquisar, bota assim no tipos de microfones e vocês vão ver vários artigos de pessoas falando sobre, né, os vários tipos e usos e aplicações de microfones que podem existir. Mas dentro das categorias, você tem basicamente 2 tipos de microfones que você encontra por aí nos estudos, tá? Um é o microfone dinâmico e o outro o condensador, tá? Qual é a principal diferença entre o dinâmico e o condensador? A sensibilidade, tá? O microfone dinâmico, gente, é aqueles que vocês veem o cara usando no barzinho, é aquele que você vê a Ivete Sangalo utilizando quando ela está cantando no palco, né? O microfone dinâmico geralmente é aquele que o cantor segura pela mão, né? Que está bem próximo à boca. Qual é a grande característica desse microfone? Ele é tido como um microfone duro, tá? Ele tem pouca sensibilidade. Ou seja, para que ele consiga captar áudio, né, você tem que deixar o microfone bem próximo da fonte sonora que você quer gravar. É por isso que quando um cantor tá usando um microfone dinâmico, ele deixa a cúpula do microfone, aquela bolinha do microfone, bem próxima à boca, né? Se ele afastar um pouco a cúpula do microfone, ou a cúpula da boca dele, ou mudar o ângulo, né, do microfone, a voz dele já não vai ser mais captada de forma satisfatória, né? Isso faz do microfone dinâmico microfone ruim de forma nenhuma. Um bom microfone dinâmico, você consegue gravar voz, instrumentos percussivos, tambores, né? Consegue gravar violão, consegue captar sopro, né? Enfim, uma infinidade de coisas com microfone dinâmico, né? Contando que você, obviamente, né, deixa o microfone perto da fonte sonora, né? O segundo tipo de microfone, que é o condensador, ele é o oposto do dinâmico. Ele é um microfone menos duro, ele é um microfone mais sensível, ou seja, ele capta áudio do ambiente de forma muito melhor, digamos assim, né? Não confunda o melhor com qualidade, tá?
Eu falo melhor porque ele consegue captar o áudio com um espectro maior, né? Ou seja, a fonte sonora ela não precisa estar colada no microfone para o microfone conseguir captar, né? Então, às vezes você pode deixar, por exemplo, o cantor afastado ali uns 30 centímetros, né? Meio metro do microfone, o microfone ainda vai captar com, né, bastante intensidade. Esses microfones condensadores, eles são muito bons, né, para estúdio, certo? São melhores que os dinâmicos? Não, cada um tem sua aplicabilidade. Aí vamos pensar num cenário aqui, por exemplo, você quer gravar um quarteto, né, por exemplo. Você foi incumbido aí, né, o professor o Anderson pediu que vocês gravassem, fizessem um arranjo para 4 vozes, e você tem que gravar as 4 vozes, mostrar para ele, né? Então, se fosse com um microfone dinâmico, você teria que ter 4 microfones, um para cada cantor, e mandar eles cantarem. Ou então, gravar um de cada vez, tá? Com o microfone condensador, como ele é mais sensível, ele consegue captar mais volume sonoro. Se você coloca um microfone dinâmico na sala e os 4 cantores ao redor dele, você consegue captar, né, a voz dos 4 ao mesmo tempo com bastante qualidade, né? Isso torna o microfone condensador bastante interessante nessas áreas, né? Que você precisa captar coisas com mais clareza, né? Com um nível de detalhes maior, ou então captar várias coisas de várias fontes sonoras diferentes, né? Um violão, por exemplo, né? Se você for utilizar um microfone dinâmico para captar um violão, ele vai captar. Mas se você usar um microfone condensador para captar um violão, ele vai pegar o som da vibração das cordas, vai pegar alguns impactos da madeira, vai conseguir, inclusive, captar aquele arranhadozinho quando o músico desliza o dedo em cima da corda, né? Faz um assoviozinho assim e tal. O microfone condensador, ele pega, né, todas essas nuances, certo? Aí muita gente pode dizer, então se o microfone condensador ele é mais sensível, né, ele consegue pegar mais detalhes, ele é melhor do que o dinâmico, né? Olha, em termos de detalhismo, sim, com certeza. Mas o microfone dinâmico ele tem suas aplicações bastante enraizadas, né? Pensa comigo, se você vai fazer o seu home studio, vai gravar no o seu quarto fica perto da rua aqui, sei lá, como o meu, por exemplo, né? Fica aqui do lado da avenida. Quando passa um carro fazendo um pouquinho mais de barulho, se eu estiver fazendo uma gravação, pega aqui, né? Então, se você tem um ambiente que é um pouco barulhento, né? Se você não tem como manter o silêncio, opte por um microfone dinâmico, porque o microfone dinâmico ele vai conseguir captar o que você quer gravar e vai captar menos o som ambiente. Já se você tem um cenário, né, onde você consegue ter mais silêncio para suas gravações, né, um ambiente mais silencioso, opte por um microfone condensador, porque aí você vai ganhar o nível de detalhismo, né, e caso o microfone capte o ambiente, ele não vai captar ruídos indesejados para a sua gravação, né. Então, basicamente é isso. Microfone, né, condensador dinâmico, interface de áudio, que aí você vai comprar, dependendo do número de canais que você quer gravar, né? E um computador, né? Para que você possa guardar o material gravado e fazer as edições, né? Esse seria o equipamento básico para fazer uma gravação. Agora, o Anderson vai falar um pouco para nós, ele vai dar algumas dicas de aplicativos e softwares que a gente pode utilizar. No caso, para se fazer gravação no computador, você precisa apenas de um software, né, que consiga receber aquilo que está sendo captado pelo seu microfone, né, para você jogar dentro dele. Dentro desses softwares de produção musical no computador, existe uma grande maioria que são pagos, né, que são utilizados nos grandes estúdios, né, nas grandes produtoras, gravadoras e tal.
Mas existe também, né, vários títulos gratuitos que são muito bons, né? São bastante profissionais, não devem nada, né, para os softwares pagos, tá? Então eu vou citar aqui para vocês um software, que não é muito utilizado no ambiente profissional, mas é um software poderosíssimo, né, e que você consegue sim fazer produções bastante legais com ele, que é o Audacity, né? Audacity. Audacity, você consegue um TY no final, você consegue encontrar ele muito fácil na internet, né? Um software muito bacana, cheio de recursos bacanas para produção musical, né? E o segundo, né, seria o Reaper, né? Se escreve Reaper, né? O Reaper também é um aplicativo, é um software de produção musical no computador. Tem para todas as plataformas, Linux, Mac, Windows, né? Você consegue baixar e utilizar ela de forma gratuita, tá? E já tem vários recursos embarcados, simuladores de efeitos e tal. Então, esses seriam os minhas duas recomendações para que você possa começar suas gravações no computador, tá? Audacity, né, que se pronuncia Audacity, e Reaper, tá? Gente, todos esses aplicativos, todos dois, tá? Principalmente o Reaper, tem muito material na internet. No YouTube tem muito material. Tem um cara aqui no Brasil que oferece cursos pagos, mas também tem vários vídeos gratuitos no canal dele, que se chama Márcio Mourão. Márcio Mourão é uma grande figura, né, do Reaper no Brasil. Tem vários cursos do Reaper lá na plataforma dele. Vale a pena você dar uma conferida, tá? No Facebook, tem vários grupos, né, do Facebook sobre Reaper também, né, e sobre Audacity também, que vocês podem participar. Tem uma galera muito boa que tira muitas dúvidas, né? E no geral, se você colocar lá, né, vídeo aula de Reaper, vai aparecer várias aulas em português lá para que você dominar o básico da ferramenta, tá certo? No que se diz respeito à parte educacional, né, tem dois aplicativos de celulares que são muito bons, né, que é o Simply Piano, né, se escreve Simply com PLY no final, Piano. Você consegue baixar ele de graça. Ele tem uma parte paga, né, que são outras músicas que você usa a parte paga, mas no geral, né, ele já tem várias músicas na sua versão gratuita, tá? Basicamente, vai aparecer uma partitura na tela e você toca as notas no seu instrumento, no piano, faz qualquer instrumento, mas o foco deles é piano. Você toca a nota referente na partitura no seu instrumento, né, e a música vai acontecendo. Né? Muito bom para quem quer desenvolver a leitura e a digitação no teclado. Tá? E o outro é o Musician, né? Musician com Y no início. O Musician, ele é bem parecido com o Simply Piano, só que ele é focado em instrumentos de cordas, né? Eu só vi Musician para instrumentos de 6 e 4 cordas, né? Então, para quem toca algum instrumento que não seja um violão, guitarra ou contrabaixo, talvez vai ser um pouco difícil utilizar o Musician. Mas, no geral, para quem toca violão e contrabaixo, guitarra, né, é um aplicativo muito legal. A gente já está chegando no final dessa conversa, que serviu bastante, tanto para mim quanto para muitas pessoas que vão ouvir, com certeza. E no final a gente sempre pede para o convidado dar alguma dica ou falar alguma coisa que a gente não perguntou. O que eu posso falar para vocês, né, dentro dessa temática, é que não é de hoje, mais uma vez repetindo o que já foi mencionado anteriormente, não é de hoje que as tecnologias elas estão aqui do nosso lado, né, para nos ajudar em muitas tarefas. Não é de hoje também que vem se batendo nessa tecla, né, principalmente do músico, de dominar essas ferramentas do universo da tecnologia digital. Né. Hoje, mais do que nunca, se faz necessário isso, né? Por exemplo, tem um cara no Instagram, nas redes sociais em geral, chamado César Santos.
vocês podem procurar por ele. O César Santos, ele é um empreendedor da música, né? Um cara que tem bastante conhecimento na área de produção, ele canta, toca instrumentos, é professor, né? E agora está nesse universo aí do marketing digital voltado para a música, né? Veja só, um cenário que até então não se explorava tanto aqui no Brasil, né? Marketing digital voltado para música, né? E no intuito, aliás, e dentro do universo do músico independente, né? Que a grande maioria de nós aqui se enquadra, né? Nós, quando vamos fazer um show, né? Nós, quando vamos divulgar nosso trabalho, a gente não tem equipe de marketing, a gente não tem holds para montar os nossos equipamentos no palco, né? A gente não tem uma equipe de staff para poder cuidar do que a gente vai beber, do que a gente vai comer, onde é que a gente vai tomar banho, né? Então, o músico aqui da nossa região, ele está acostumado a fazer tudo, né? Sozinho, entendeu? O mesmo músico que fecha o contrato lá no evento é o mesmo músico que paga um Uber para levar o seu próprio som, ele mesmo monta o som, né? Ele mesmo chega cedo lá para organizar os seus equipamentos, ele toca 3, 4 horas de evento, ele mesmo vai desarrumar suas coisas, né? Ele mesmo muitas vezes faz as próprias artes no computador, no celular, para divulgar os seus eventos nas redes sociais, né? Então, a gente está muito acostumado em fazer tudo aqui, né? É óbvio que alguma coisa ou outra a gente não vai fazer muito bem ou com tanta destreza como faria um profissional específico da área, né? Então, poxa, tão bom que seria se a gente, né, tivesse holds, tivesse, né, uma equipe que dissesse para a gente o que a gente deveria vestir, né, que repertório a gente deveria tocar, né, que a gente não se preocupasse em ter que alimentar nossas redes sociais, porque tinha uma equipe que faria isso, né, de pessoas que iriam tirar nossas fotos, iam fazer vídeos dos nossos eventos e fazer montagens e colocar nas redes sociais. Pô, isso seria muito legal, né? Os artistas grandes, eles que fazem shows por 60, por 80, por 150 mil reais, eles têm condições de ter essas equipes, mas nós aqui não temos condição de ter essas equipes. Então a gente precisa sim aprender a fazer essas coisas, sabe? E hoje as ferramentas estão aí, galera. As ferramentas estão aí. As ferramentas gratuitas, né? Claro que em certo nível, né, você vai ter que colocar a mão no bolso para fazer, né, alguma coisa. Mas, no geral, essas ferramentas são gratuitas, elas estão aí, sabe? Quanto mais cedo a gente dominar essas ferramentas, quanto mais cedo a gente aprender a manipular isso e usar a nosso favor, melhor para o nosso trabalho, tá? Porque a gente vai... eu não estou falando de ganhar seguidores, eu não estou falando de ganhar visualizações, né? Isso é muito pouco, né, para o grandioso trabalho que é ser músico, né? Eu estou falando de fato, você conseguir alcançar as pessoas, sabe? Independente dos números, sabe? Independente dos números. Então, quando você domina essas ferramentas digitais, quando você faz um vídeo usando uma câmerazinha bacana, quando você faz um vídeo captando um áudio por um microfone bacana, né? As pessoas que assistem, elas percebem que você teve um capricho para fazer aquilo, sabe? É inegável quando você assiste uma live de um artista grande e uma live de um artista local, e você percebe uma diferença enorme assim de qualidade de som, de luz, né? Enquanto um cara ali está fazendo a live na sala dele, né? Ele está usando o celular dele para filmar. O Bruno Marrone está usando, né, 5 câmeras, tem todo um sistema de som, masterização de estúdio e tudo mais, né? E eu digo para vocês, galera, eu estou nesse lance de lives aqui aqui no Sobral e tal. Sábado eu vou fazer uma live agora, dia 20, né? Amanhã eu estarei fazendo uma live. A qualidade de áudio que a gente conseguiu deixar na live de amanhã, né, é impressionante. A gente conseguiu utilizar recursos de computador
para deixar a qualidade do áudio com qualidade de estúdio. E aí você me pergunta, o que é que você usou? Apenas programas gratuitos. Tudo que vai ser usado na live de amanhã é tudo gratuito. Todos os simuladores, plugins, softwares, tudo gratuito, né? Então a gente plugou todos os instrumentos, né, a banda inteira, numa placa de áudio, né, uma interface de áudio. Essa interface de áudio jogou o som dos instrumentos para o meu computador e a gente fez a mixagem, né, voltado para o YouTube, tá? Então, quem for assistir a live de amanhã vai notar assim, uma qualidade enorme, assim, né? No mesmo naipe dos artistas grandes, né? E aí é onde está toda a diferença, sabe? Quanto que foi gasto, né, para se fazer essa live em termos de softwares? Nada. Não foi gasto nada, né? A única coisa que foi gasta aqui, né, que eu digo como investimento, foi investimento em estudo, né? Em tempo me dedicando a compreender como trabalhar com essas ferramentas digitais, né? Então, é isso que eu sempre digo a vocês, né? Sempre dizendo nas minhas aulas de tecnologia, né? E a mensagem que eu quero dizer agora para vocês. Tem muita coisa a nosso dispor gratuitamente, né? No universo da tecnologia digital. O que a gente precisa é acordar quanto antes, né? Para poder estudar essas ferramentas e trazer essas ferramentas para a nossa prática musical, né? E sem dúvida a gente só tende a ganhar, né? Porque hoje o cenário ele se configura para isso, né? A gente precisa estar mostrando o nosso trabalho a todo momento. A gente precisa estar divulgando as nossas produções a todo momento, né? E num mundo muito cíclico, como é o mundo da internet, é muito fácil você ver uma coisa e daqui 5 minutos esquecer aquela coisa. Você precisa estar sempre aparecendo, sabe? Então, quanto mais conteúdo você produzir, né, mais você tem para compartilhar e mais pessoas você vai alcançar com aquele conteúdo que você produziu e compartilhou, né? E isso vai render para você o quê? Né? Views e seguidores? Também, mas vai render dinheiro, vai render contatos, vai render network e vai render, obviamente, conhecimento, né? Que tudo isso faz parte, né, da nossa profissão de músico. É isso. Então, gente, vocês puderam escutar as dicas do Anderson, que foram muito interessantes e muito proveitosas, né, para a gente, como músico, artista, pobre também, que não tem recurso. Eu particularmente adorei. E eu, em nome de toda a equipe do MusicQuest, a gente queria agradecer você por ter aceitado o convite, por ter contribuído tanto, com muitas informações para a gente. Muito obrigado, Anderson, por ter aceitado o convite de participar. Eu que agradeço o convite, né? Já tinha rolado esse convite outra vez, né? Só que eu estava com um problema no celular e acabei que nem pude responder em tempo hábil, né? Era para outra coisa, né? Acho que era falar sobre o mestrado e tal. Mas que bom que deu certo, né? Para falar sobre algo assim que eu curto bastante, né? Que faz parte do meu dia a dia, né? Profissionalmente falando. Então, eu agradeço demais a oportunidade de ter compartilhado essas coisas com vocês, né? E assim como vocês, muitos que vão começar ou estão começando nesse lance agora, né? Eu também comecei assim como vocês, né? Assim, eu nunca fiz cursos técnicos na área, né? Apesar de depois ter me aprimorado um pouco mais, né? Nesse lance de gravação, de tecnologia musical. Mas grande parte do que eu aprendi foi garimpando mesmo na internet, nos livros, né? Na biblioteca da UFC tem muitos livros legais sobre tecnologia musical, né? Então, eu acho que tem bastante coisa para explorar no mundo online e offline, né? A gente só precisa pôr a mão na massa.
E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuírem com este episódio como convidado Anderson Freitas, roteiro e apresentação Carla Viana e Fran Nascimento, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, coordenação geral Marcelo Matheus. Music